Bom, então, como nós estamos estudando, nós já entendemos o que é uma reta, o que é um segmento de reta, uma semi-reta. Nós já entendemos que um plano cartesiano, ele é formado por dois eixos perpendiculares, orientados, e que dividem um plano em 4 quadrantes, tá? Faça a leitura no sentido anti-horário. Nós entendemos o que é um par ordenado e como localizar um ponto. Lembrando que dentro de um plano cartesiano, tá? Existem infinitos pontos dentro dele. Então, dentro desses infinitos pontos, alguns podem estar distantes entre si. Eu posso escolher 2 pontos aleatórios dentro de um plano e é possível calcular a distância entre eles? Sim, é possível calcular a distância entre eles, tá bom? Então, hoje nós vamos ver isso, a distância entre 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Um segmento de reta com extremos definidos por 2 pontos é possível determinar a distância entre eles, tá? Tem formulinha específica? Tem, mas como eu digo, nós não precisamos decorar a fórmula para tudo. Às vezes é importante que a gente entenda o processo. Porque ao invés de decorar uma fórmula a mais, nós podemos aproveitar alguma que nós já temos conhecimento e, a partir dela, construir novos conhecimentos, tá bom? Então, nós temos 3 casos de distância entre pontos. No primeiro caso, se nós pararmos para observar, eu tenho 2 pontos, tá? Ponto Y1 e o ponto Y2. Eles estão na posição vertical, ou seja, essa distância, aqui ó, essa distância, ela está paralela ao eixo Y, tá bom? Então, só de olhar assim, é fácil de descobrir, né? Qual seria a formulinha que eu utilizaria se a gente parasse para pensar? Vou pegar o maior menos o menor, tá? Então, a distância y2 ou y1, ou a distância é o módulo de y2 menos y1. Mas por que eu utilizei o módulo? Para representar a fórmula. Para que ele serve? Para tirar aquele negativo, tá? Porque quando eu coloco um valor entre módulo, se ele era negativo, ele deixa de ser negativo. E se ele era positivo, ele vai permanecer positivo, tá? Ah, mas para que isso? Porque vamos pensar assim, existe distância negativa? Se eu falar assim, ó, Pedro foi até a casa de Paulo na cidade vizinha e ele andou menos 30 quilômetros. Existe distância negativa? Não, não existe distância negativa. Por isso que muitas vezes nós usamos o módulo, né? Aparece em livros ou apostilas esse bendito desse módulo, que é para isso, para ele sumir com o meu sinal de negativo, tá certo? Então, nesse primeiro caso, estava facinho de calcular. Eu ia pegar o maior menos o menor, ou seja, o y2 menos o y1, ok? Então, essa distância aqui, essa variação também, tá? A gente pode chamar de variação. Muitos livros trazem aí como um delta, mas essa variação, essa distância, eu calcularia dessa fórmula. E o exemplo, para ficar mais prático para a gente conseguir compreender. Será que é difícil? Não, não é difícil. Vamos parar e pensar. Então, eu tenho esse ponto aqui no 3 e eu tenho esse ponto no 1.
Quero calcular essa distância. Eu sei qual é essa distância? Não, não sei qual é essa distância. Então, vamos lá, ó. Distância é igual. Segundo ponto, ou maior ponto, menos o menor. Então, maior, que vale 3, menos o menor, que vale 1, tá? Então, a minha distância é igual. 3 menos 1, igual a 2, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 unidades de distância. Até aí tá fácil, né? Mas não se preocupa não que vai continuar fácil. Vamos lá. Qual é o segundo caso? Se a gente parar para pensar, ele tá bem parecido com o primeiro, né? Só que agora eu tenho um segmento de reta na horizontal. Ou seja, esse segmento de reta, ele está paralelo com o meu eixo X. Identificando aqui os eixos. Esse meu segmento de reta, ele está paralelo ao eixo X, tá? Então, como que eu calcularia a distância? Mesma forma. Vou pegar o ponto maior menos o menor. Segundo ponto menos o primeiro ponto, tá certo? Então, seria... Aqui o 2 aqui embaixo, gente, desculpa. O x2, meu segundo ponto, menos o x1, meu primeiro ponto, tá certo? Ou a distância entre módulo. Já expliquei para vocês o porquê, porque não existe distância negativa. E o meu módulo serve para isso, para tirar o negativo. Ele faz desaparecer meu sinal de negativo no caso da distância. Então, vamos para um exemplo prático. Então, olha só, eu tenho a representação cartesiana, eu tenho o ponto 3, e tem aqui no ponto menos 2, né? Tem um segmento de reta paralela ao eixo X. Como que eu vou calcular a distância? Então, a distância é igual. Esse segundo ponto, que é o meu x2, tá vendo? 3 menos, tá? Porque é sempre a variação, a gente faz essa distância, a gente tira, né? O segundo ponto, menos o primeiro ponto. Quanto vale o meu primeiro ponto? Não vale menos 2? Então, 3 menos 2. Olha, mas eu fiquei com 2 sinais negativos. Só que a gente tem que lembrar, joguinho de sinal, ó. Menos com menos, mais. Então, a distância é igual 3 mais 2. Distância é igual 5, certo? Será que tem 5 mesmo de distância? Se a gente colocar aqui a régua, ó. Posicionando a régua. Então, ó, do 0 ao 5, tá bom? Compreenderam? Então, agora a gente vai ver um terceiro caso, que é quando esse segmento aqui, ó, esse pedacinho dessa reta, não tá nem paralelo ao eixo X nem ao eixo Y, mas quando esse segmento, ele está inclinado. Então, eu colei aqui para vocês poderem enxergar. Quando eu tenho um segmento de reta inclinado. Então, eu tenho aqui 2 pontos, que eles estão interligados por um segmento de reta. Tem um ponto de origem, né? Esse ponto aqui é o comecinho, onde ele começa e onde ele termina, esse segmento de reta. Agora, complicou um pouquinho, né?
porque ele não tá retinho, ele está inclinado. Então, quando a gente olha assim e observa, antes da gente ter que decorar a fórmula, vamos tentar entender. Quando nós olhamos e observamos, a princípio, o que é que forma? Pela sua representação, eu tenho um formato de um triângulo retângulo. Como nós já sabemos, em um triângulo retângulo, o maior lado do triângulo a gente chama de hipotenusa, né? Do triângulo retângulo. E os demais lados, os catetos, certo? Se eu consigo descobrir essa distância, se eu consigo descobrir essa, como que eu descobri a hipotenusa? Alguém lembra do Teorema de Pitágoras? Se nós associarmos a distância entre dois pontos quando eu tenho um segmento de reta inclinado ao Teorema de Pitágoras, é só nós aplicarmos isso na geometria analítica que fica fácil de resolver, tá? Então, vamos recordar. O Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que o valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Bom, se nós transferirmos a ideia do Teorema de Pitágoras para a sua representação que a gente tem aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado, então, ó, colocando, representando isso, então, o valor hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse lado a gente chama de cateto, tá? Então, um cateto elevado ao quadrado e o outro cateto elevado ao quadrado. Então, aplicando a ideia do Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos quando eu tenho um segmento de reta inclinado, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, aplicando aí essa ideia, quando eu quero descobrir só a distância, eu teria que tirar esse quadrado aqui, ó, porque eu quero descobrir só a distância. Então, eu deixo um dos membros e um dos lados só o que eu quero descobrir. Esse quadrado aqui eu vou eliminar. Mas, para mim eliminar esse quadrado, eu tenho que passar ele para o outro lado. Então, quando eu tenho uma potência 2, quando eu passo para o outro lado, ela passa na forma de raiz quadrada. Então, ó, a distância entre dois pontos pode ser representado através da raiz quadrada da diferença do x mais a diferença do y. Certo? Então, essa é a fórmula da minha distância. Mas eu tenho que decorar mais uma fórmula? Não, eu não preciso decorar essa fórmula. Se eu souber a ideia do Teorema de Pitágoras, eu não tenho que decorar uma fórmula a mais. É só eu utilizar o meu conhecimento do Teorema de Pitágoras, aplicar na geometria analítica, que eu consigo resolver aí a distância entre dois pontos quando eu tenho segmentos de reta inclinados.
Bom, então, vamos para um exemplo de distância entre os pontos. Eu tenho aí como exemplo, calcule a distância entre os pontos A, 7 menos 3, e B, menos 5, 2, tá? Então, para calcular a distância, eu preciso necessariamente fazer o esboço do plano cartesiano e localizar esses pontos para entender o que é a distância? Se, para mim entender, para mim compreender, porque muitas vezes eu compreendo a partir da visualização, se for preciso, sim, tá? Mas caso contrário, eu consigo muito bem lembrar e usar o teorema de Pitágoras para estar calculando a distância, tá certo? Então, vamos lá, ó. Tenho 2 pontos, certo? E eu vou calcular a distância entre eles. Espero que dê. Ó. Então, ó. Distância de A até B é igual. Então, ó. Distância sempre vai ser o valor, como se fosse o valor da hipotenusa no teorema de Pitágoras, né? Distância ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, como que eu calculo aqui, ó? Aqui nesse pedacinho, sempre vai ser a minha variação do x. O que é a variação do x? É a diferença entre eles. E aqui nesse pedacinho, sempre vai ser a minha variação do y, tá? Lembrando que variação é a mesma coisa que diferença, tá? Então, ó, minha variação sempre vai ser, para mim calcular a variação do x, segunda coordenada menos primeira coordenada. Então, vai ficar menos 5, que é da segunda coordenada. Como eu falei que a variação é a diferença, menos primeira coordenada, 7, tá? E agora a variação do y. Segunda coordenada menos primeira coordenada. Segunda coordenada, como eu falei que a variação é a diferença, então, segunda coordenada menos primeira coordenada. Menos 3, tá? Só lembrando que a gente não pode esquecer que no teorema de Pitágoras ele fala o quê? Que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Não vamos esquecer disso. Então, vamos lá, continuando. Então, a distância do A até o B elevado ao quadrado é igual. Quanto que, ó? Menos 5 menos 7. Quando a gente trabalha com número negativo, a gente vai pensar naquela ideia do dever, né? Por exemplo, deve 5, deve 7, deve 12. Então, aqui, deve 12 elevado ao quadrado. E desse lado aqui, ó, vamos observar o que vai acontecer. O 2 tá ok,
Mas aqui eu não tenho um menos e um menos. Então, eu tenho que fazer joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais, tá? Quando eu faço o joguinho de sinal, vai ficar assim, ó. O 2 que eu já tinha. Menos com menos, mais 3 elevado ao quadrado, tá? Então, já começou a melhorar aí minha expressão de uma forma que eu consiga resolver ela mais fácil, né? De uma maneira mais fácil. Então, a distância de A até B elevado ao quadrado é igual. Menos 12 elevado ao quadrado mais. Quanto que é 2 mais 3? 5 elevado ao quadrado. Continuando, distância de A até B elevado ao quadrado é igual. Quanto que é menos 12 elevado ao quadrado? Sempre que eu tenho a potência 2, a ideia do quadrado, eu tenho que lembrar que é aquele número multiplicado por ele mesmo. Então, vai ser menos 12 vezes menos 12, tá? Isso resulta em 144. Mais 5 elevado ao quadrado. Mesmo raciocínio. Quando eu tenho uma potência 2, quando eu tenho uma potência quadrada, eu tenho que ter em mente que é ele vezes ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25. Então, a distância de A até B, 144 mais 25, 169. Ah, eu encontrei a minha distância. Quase, né? Nós estamos aí finalizando. Por que não finalizei ainda? Que eu ainda tenho esse quadrado aqui para resolver. Eu tenho que lembrar que quando eu quero descobrir algum determinado valor, no caso, a distância, eu tenho que deixar ela isolada, sozinho, em um dos membros. Então, eu vou deixar a distância aqui sozinho. Tá, e o que eu vou fazer com esse quadrado que tá aqui? Eu tenho que tirar ele daqui. Mas para que eu consiga eliminar esse quadrado, tem que passar para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, para o outro membro, ele passa na forma de raiz quadrada. No caso, ó, distância de A até B é a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13, tá? Então, aí eu terminei o meu exercício. Então, a minha distância entre os pontos A e B, entre esses dois pontos, seria 13, ok?